Irmãos, eu mencionei aqui na minha oração o irmão Clenildo, porque eu conheci o irmão Clenildo. Não vou falar sobre a história do irmão Clenildo, que é muito bonita, mas foi um trabalho missionário muito bonito da igreja, que fala que fez com ele, com a família dele. E infelizmente a irmã Marta, sua esposa, pegou câncer há 3 anos atrás e morreu jovem. Morreu não, descansou em Cristo, né? Jesus. São coisas que nos abalam, apesar de a gente saber. Você referiu ao irmão comigo? Sim, ele morava aqui em Pira. E eu quero agradecer também, foi um testemunho muito grande para mim, seja a igreja de Coimbra, seja a igreja de Torega, seja Viseu, todos estiveram presentes, em especial o pastor. Eu acho que foi fabuloso, foi a maneira do povo foi uma maneira do povo de Deus abraçá-lo, entendeu? E mesmo já sabendo que um dia Jesus vai voltar, essa separação da saudade, né? E eu e minha família fomos muito próximos da família do Clenildo. Mas que Deus abençoe, né? E nos fortifique cada vez mais. Irmãos, eu queria que vocês abrissem Marcos, capítulo 10. É um personagem interessante, é um personagem que nos ensina muita coisa. Então, no Marcos capítulo 10, verso 46 em diante, nós vamos ler e vamos meditar no que está escrito aqui. No verso 46 de Marcos capítulo 10, fala assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Amém. Meus queridos irmãos, eu queria que vocês compreendessem o seguinte: Bartimeu tinha um problema, tinha ou não tinha? No Brasil fala que é um problemaço. Por quê? Não tinha solução. Vocês já tiveram algum problema e não tinha solução? Não, a irmã falou uma coisa muito bonita ali. Muitas são as aflições dos justos, mas eu sou o livre de todas, não é? Mas Bartimeu tinha um problema. Eu já preguei para um filho de um cego e ele me revelou uma coisa que eu não sabia. Propaganda é complicada, você ter um pai como cego. Primeiro que eles são muito desconfiados porque eles têm que confiar naqueles que ele nem conhece, nem vê, né? Muitas vezes a gente, igual o Tomé, só crê depois que a gente repara e confirma, né? Mas uma coisa muito interessante aqui é o seguinte, que o Bartimeu tinha um problema que ninguém conseguia resolver. Eu acredito que o Bartimeu, nas suas condições, ele tentou algumas tentativas de alguém poder curá-lo e não teve sucesso. Mas é uma coisa aqui que ele fala, ele estava no meio do caminho. Então, para mim, Bartimeu já estava começando a desanimar, sabe por quê? Porque ele não estava no caminho. Quem era o caminho? Quem Jesus fala lá em São João capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é? Com certeza. Então, presta atenção. Então, ele estava fora do caminho. Então, mais ou menos, irmão, vocês têm que colocar... Eu, quando leio a Bíblia, eu me coloco no lugar do personagem. Você já imaginou você acordar no escuro, dormir no escuro, viver no escuro e não saber nem que o céu era azul, nem saber o que é o azul, o que é o branco, o que é o vermelho, o que é a cor de uma borboleta, o que é o rosto do seu pai, o que é o rosto da sua mãe? Então aquele homem não era feliz, com sinceridade, não é? E a vida naquele tempo foi tão complicada que ele se tornou o quê? Um mendigo. Você já pensou uma coisa? Que todas as vezes que os filhos de Deus, a nação de Deus, desobedeceram a voz do Senhor, deixou de amar e guardar seus mandamentos, eles se tornaram escravos e mendigos? Você já viu que coisa horrível? E Bartimeu estava nessa situação. Bartimeu se tornou um mendigo. Ele dependia do próximo, ou de muito ou de pouco, mas muitas vezes nós damos pouco, infelizmente. E é interessante que no verso 47 ele fala: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que falou para Bartimeu de Jesus? Como é que Bartimeu conheceu Jesus? Vocês nunca pensaram nisso? Alguém falou para Bartimeu de Jesus. Alguém foi lá e falou assim: Bartimeu, e eu vou falar uma coisa com vocês. Essa pessoa, não sei se ele falou muito ou pouco, mas falou com uma convicção tremenda, foi ou não foi? Simplesmente ele falou: Bartimeu, você tem solução, Bartimeu? Bartimeu, você está brincando comigo, rapaz? Sabe quantos anos eu tenho? Eu sou cego desde nascença? Não, mas tem um homem que te cura.
Eu faço uma pergunta a vocês. Quando vocês vão falar de Jesus, vocês falam com essa convicção? Você sabe quantos Bartimeus estão nos esperando nesse mundo, irmãos? Sabe por quê? E eles enxergam, vocês vão ver a diferença entre Bartimeu cego e a multidão. Vocês sabem que muitos Bartimeus estão nos esperando aqui em Vila Real Santo Antônio e falam, seja onde for, no nosso trabalho, muitas vezes. Muitas vezes eu fico pensando, como é que eu sou conhecido no meu trabalho? Como? O missionário? O pagano? O funcionário? Como? Será que as pessoas sabem que eu sou adventista sétimo dia? Será que as pessoas sabem que eu sou um filho de Deus Todo-Poderoso? Será que as pessoas sabem que eu tenho uma missão maravilhosa junto com vocês? Vocês sabem que nós temos um privilégio enorme de ser sócio de Deus? Como é que pode ser isso, gente? O Todo-Poderoso fez uma sociedade conosco. Já pensaram nisso, irmão? E Bartimeu, quando ouviu falar de Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Ele gritou bem forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que significava isso? Jesus, o Senhor é o Messias. Jesus, o Senhor é o esperado. Bartimeu, cego, enxergou uma coisa que muitos que estavam ali não tinham enxergado, irmãos. Está entendendo, irmão Fidelis? Eu posso passar 30 anos, 40 anos na igreja e eu não enxergo Jesus? Vai ser enxergo. E falo uma coisa com vocês: toda vez que nós estivermos trabalhando para Deus, sempre o inimigo vai botar um obstáculo. E muitas vezes, meus queridos irmãos, é de dentro que é a confusão e não é de fora. Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Já viram nisso? E como Bartimeu parte para cima de Jesus, com vontade, com ânimo, reconhecendo que ele é o Todo-Poderoso, quem foi o empecilho de Bartimeu? A multidão. A multidão não mandou ele calar? A multidão não mandou ele, olha, abaixa aí, ó, e fica quieto que já está atrapalhando a gente. Eu faço uma pergunta a vocês: a igreja de Vila Real, quem é? O Bartimeu ou a multidão? O irmão pagano é o Bartimeu ou a multidão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês, irmãos? Agora presta atenção: qual era o objetivo de Bartimeu? Enxergar, não é? Qual era o objetivo da multidão? Ver os milagres. Não é, irmão? Vocês estão entendendo? Eu tenho que compreender por que eu venho sempre à igreja. Qual é o motivo? É encontrar Jesus? Ou fazer igual a multidão? Querendo alguma coisa em troca? Lá no capítulo 6 de João, vocês viram o final da multidão. Ele desiste de Jesus. Vocês lembram quando Pilatos fala com a multidão entre Barrabás e Jesus? Quem que a multidão escolheu? Está entendendo essa situação? Mas isso me dá um ânimo, isso me dá uma alegria de uma coisa muito interessante, irmão José. O cristão não pode desistir. Nunca na vida. E eu falo uma coisa com vocês: nós estamos já na curva para encontrar Jesus. Há poucos segundos, nós estamos na meta, e o inimigo quer colocar na nossa mente que nós estamos no início. Não estamos no início, nós estamos no fim. Vocês estão entendendo? Daqui a pouco, irmãos, vai cair a chuva serôdia. Ah, vai ter a perseguição, sim, senhor. Mas sabe que depois da perseguição sabe o que vai acontecer? Ele nas nuvens estará. Amém. Vocês já pensaram alguma vez esse encontro nosso com Jesus nas nuvens, seus anjos? Você já pensou? Você está glorificando a volta de Cristo e bate nas suas costas Moisés, bate nas outras costas Bartimeu, e bate aqui José, e bate outro. E você? Que alegria imensa! Vocês já pensaram a gente viver sem pecado, irmãos? Vocês já viram que lá em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que Deus fala: não vai ter mais morte, não vai ter mais fofoquice, brigas, iras. Vocês já imaginaram que mundo maravilhoso que vai ser? E Bartimeu sentiu isso. Agora, sabe o que me deixou intrigado? Há mais de 15 anos atrás, o Clemildo me pediu para me pregar na igreja de Lagoa, e eu preguei sobre Bartimeu, e preguei sobre a pergunta que Jesus fez a Bartimeu. Mas naquele tempo eu não tive a profundidade de entender o que é essa pergunta de Jesus. E a pergunta está aqui, ó. Jesus parou no verso 49 e disse: chame-no. E chamaram o cego: ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Ele lançou sua capa para o lado, deu um salto, pôs em pé e dirigiu a Jesus. Agora repara bem no verso 51, irmão Joaquim. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Isso é pergunta para fazer? Vamos ser sinceros. É ou não é? Não, filho. É a mesma coisa que está sem dinheiro. Seu irmão Fidelis é dono do mundo. Você quer dinheiro? Pô, eu quero dinheiro.
E muitas vezes eu fiquei pensando, analisando, por que Jesus fez essa pergunta? Tá certo, é para que ele entender que a cura vem dele. Entendeu? Não veio de outras coisas, não, veio diretamente de Deus. Mas aqui a pergunta é muito mais forte, mais profunda do que a gente pensa. Vocês estão lembrados daqueles 10 leprosos, quando foram curados? Quando voltaram? Por que os outros não voltaram? Sabe por quê? Porque os cuidados da vida fazem com que a gente esquece melhor. Eles tinham todas justificativas plausíveis do mundo. Tinha que arranjar emprego, há muito tempo que não podia ver a família, há muito tempo que não podia conversar com os vizinhos. É ou não é? Mas eles não buscaram primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É ou não? E Bartimeu me ensina uma coisa. O Bartimeu podia ter feito a mesma coisa. Senhor, espera um pouquinho, mas eu quero ver quem é minha mãe, o rosto dela, do meu pai, do meu filho, do meu primo, do meu vizinho. Eu quero ver a cor, Senhor, da borboleta, do passarinho, tanto eles falavam, da flor. Eu quero saber o que é uma flor, Senhor. Não. Sabe o que o texto fala? Olha lá, vamos lá voltar. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Agora no 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu quem? Jesus. Aonde? Pelo caminho. Estão vendo aqui, irmão Fidel? Não tinha mais nada importante a não ser ver Jesus, irmãos. Eu não sei se no trabalho de vocês, no lazer de vocês, na fé de vocês, as pessoas veem Jesus em nós. Não a fisionomia que não tem condições, mas a maneira de ser. Será que eles veem isso? Será que as pessoas veem quando eu estou de férias na praia, seja onde for, trabalhando ou ajudando alguém, eles estão vendo a característica de Deus em mim? Bartimeu fez isso, irmãos. Ele queria ver realmente. De repente, no início da vida dele, ele queria ver o mundo, queria ver as atrações do mundo, como era, como não era. Mas quando ele escutou de Jesus, ele falou, não, só quero ver uma coisa. É Jesus. Amém? Amém. Será que nós estamos preparados para ver Jesus, irmãos? Será? Será que nós estamos preparados para ver Jesus se nós não fazemos a nossa missão? Eu volto a repetir. Será que nós lembramos qual é a nossa missão? Porque Jesus fala, ide e prega o Evangelho. Muitas vezes nós somos sempre sentados. Mas nós pregamos isso. Vai, vamos, mas sempre sentados. Não pode, irmãos. A igreja de Deus é uma igreja que é ativa. É uma igreja que vai. É uma igreja que tem algo de bom para dar a alguém. Já pensou nisso? A igreja vai mostrar que o Espírito Santo, como me converteu esse coração de pedra num coração de amor, ele pode converter qualquer um. Amém? Amém. Eu vou contar uma história para vocês entenderem. Me contaram isso, eu não sei se é real ou não. Um jovenzinho, desde o primeiro ano da primária dele, ele entrou na escola e tirava as notas estrondosas. Então ele passou o primeiro ciclo, melhor aluno da escola. Passou o segundo ciclo, melhor aluno da escola. O máximo era 10, ele tirava 10. O máximo era 20, ele tirava 20. Não tinha condições. Só quando ele chegou no 12º, a professora virou para ele e falou assim, olha, meu querido, eu tenho que fazer essa pergunta, para onde você quer seguir? Vai querer ser um advogado, um arquiteto? E ele falou, professor, eu já decidi o que eu vou ser. O que for? O que você quer ser? Eu quero seguir o rumo da medicina. E a professora, querido, esse ano então vai ser muito difícil, porque a medicina agora está 19,5. Então eu acho que você deveria ser um advogado, um arquiteto. Não. Desde pequeno eu falo isso para minha mamãe. Eu vou ser médico. E ele fez os testes todos, sabe quanto é que ele tirou? 20. E ele entrando na faculdade, o primeiro ano da faculdade de medicina e o segundo são muito difíceis. Ele tirou uma nota máxima. Os diretores ficaram incríveis, mas como é que pode esse miúdo? Tirou no primeiro ano a nota máxima, no segundo ano a nota máxima, no terceiro ano a nota máxima. A faculdade falou assim, pô, não existe um aluno tão bom como esse, nunca existiu aqui. Só que quando ele chegou no 5º ano, ele foi fazer o estágio. Então o diretor daquela faculdade pensou assim, bom, ele é um crânio, eu tenho que botar o top para coordenar esse estágio, né, Joaquim? E aí o que aconteceu? Esse senhor foi designado a trabalhar diretamente com ele, e esse senhor só cumprimentava ele bom dia, boa tarde. E ele ficava chateado, quer dizer, eu sou o bom da escola, eu tiro 5 em nota máxima, e esse senhor não me cumprimenta. E passou o ano e ele foi superando tudo com as notas estrondosas, e cada vez mais, aí chegou o último dia. E essa faculdade tinha um convênio com um dos melhores hospitais daquele país, então praticamente ele já estava garantido. Mas ele tinha uma missão,
ele tinha um objetivo, desculpa lá, qual era? Passar a nota máxima. Nunca o hospital teve um aluno como ele. E se ele não tivesse naquela matéria que aquele doutor, ele ficaria decepcionado e não seria o aluno perfeito ali, não é? Então ele senta na frente do doutor e o doutor fala: olha, meu querido, é assim, eu vejo que você, desde que você entrou na faculdade, você é diferente, você sempre tirou grandes notas, mas você vai ter que fazer o último teste. O último teste? Foi abrir a gavetinha dele, tirou uma pomada. E o aluno: não estou entendendo, doutor, mas você vai entender. O que você vai fazer com essa pomada? Você vai lá na sua casa e vai pedir a sua mãe para massagear a mão dela. Está entendendo o que eu estou falando com você? Ele riu. E o doutor: não ri não, se você não fizer, você não vai tirar a nota máxima. E pensou assim: bom, passei por tantos testes difíceis, perdi tantas noites estudando, por que eu não posso fazer isso, né? Então ele pegou a pomada, foi na casa dele, a mãe dele já estava idosa, então pediu para a mãe sentar. Mãe, estica a sua mão direita. E quando ela esticou, ela passou, pôs a pomada, e quando ele foi massagear a mão da mãe que está massageando, ele reparou uma coisa: a mão da mãe era deformada. Mamãe, mas sua mão era deformada? Eu sou médico, sua nunca falou nada. Ela riu. Então me dá a mão esquerda. Era pior ainda. E ele falou assim: mamãe, mas por que suas mãos são assim? E ela falou uma coisa muito bonita: sabe, filho, minha profissão, você sabe, é lavar roupa para fora. No Brasil tinha esse costume, não sei se Portugal tinha, as pessoas iam em casa e entravam das 7 horas até 7 horas da noite lavando a roupa. E eram muitas roupas. Então, ela lavou muitas e muitas roupas, a mão dela começou a ficar deformada. E ele falou: pois é, não tinha esquecido. Mas por que a senhora fez isso? Por que vocês acham que ela fez isso? Para ela pagar o estudo dele. Vocês estão vendo, irmãos? E o filho virou para ela e falou assim: mamãe, desculpa e obrigado. E o doutor falou assim: quando você vir aqui e você fizer esse teste, você tem que trazer a pomada. E ele chegou lá no outro dia. E o doutor falou assim para ele: Martim, você trouxe a pomada? O que você acha? Ele trouxe ou não trouxe? Não. Por quê? Deixou pra mãe. Não deixou para a mãe. É que o médico falou: e a pomada? Quer dizer, aquela pomada eu vou terminar sempre massageando minha mãe. Quando terminar, eu compro outro. Mas obrigado, doutor. Sabe o que faltava aí para ser um grande médico? Reconhecer, irmãos. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Vocês reconhecem, eu reconheço o que Jesus fez na cruz? Porque só não foi a mão dele que foi deformada, foram os pés também, foi ou não foi? Fisicamente. Não foi só os pés e as mãos, mas também todo o corpo sentiu o quê? O chicote. E o chicote tirava a pele dele. E ele morreu numa vida miserável, numa vida como se fosse o quê? Um ladrão. E esse esforço todo, sabe foi por quem? Por nós. E nós reconhecemos isso? Ou será que precisa de um amigo meu me dar alguma coisa para ir na cruz e reparar que Jesus fez por mim? Sabe, meu querido, nós temos que estar preparados para completar a nossa missão. Mas nós temos que estar preparados para conhecer Jesus cada vez mais. E Bartimeu conhecia. Pouco tempo ele conhecia. Entenderam aqui a situação? Então, quando nós saímos daqui da igreja, todos os dias eu falo assim: obrigado, Senhor, porque eu não mereço. Não mereço o sacrifício que o Senhor fez por mim. Mas algo se ouviu em mim, nos meus irmãos, que eu não compreendo, que não somos escolhidos. Amém? Amém. Você já pensou a palavra escolhido como é bonito? Você já pensou quando a pessoa quer um emprego e a pessoa fala assim: você foi escolhido? A pessoa está na seleção de futebol, é escolhida para a seleção. Você já viu a alegria que eles têm? Nós somos escolhidos por Deus, irmãos. Já pensaram o privilégio de ser escolhido por Deus para trabalhar com Ele? Que Deus os abençoe. Amém. Amém.